Desde a arrepiante saga do Whiskey Sky em 2019 até o infame incidente Poop Cruise do Carnival Triumph, as falhas em navios de cruzeiro deixaram uma marca indelével no setor. Assista até o final e deixe a gente saber a sua opinião na seção de comentários. Vamos lá! Nesta exploração dos fracassos dos navios de cruzeiros, analisamos alguns dos incidentes mais notórios que pontuaram as escapadas de um sonho. O Norwegian Dawn é uma grande maravilha dos mares, com uma mistura de design elegante, comodidade de primeira linha e uma variedade de destinos empolgantes. Ele promete uma viagem inesquecível para todos que subirem a bordo. O Norwegian Dawn é um paraíso flutuante, pronto para levar os passageiros em uma exploração de alguns dos destinos mais cativantes do mundo. Ele enfrentou uma tempestade terrível em abril de 2005, quando navegava das Bahamas para a cidade de Nova York. O incidente, muitas vezes chamado de Tempestade do Norwegian Dawn, resultou em danos significativos ao navio e ferimentos em várias pessoas e membros da tripulação. Durante a tempestade, o navio se deparou com mares agitados e ondas fortes na costa da Geórgia, fazendo com que o navio se inclinasse fortemente de um lado para o outro. Esse intenso movimento de rolagem resultou em janelas quebradas e água entrando nas cabines e áreas públicas. Os passageiros relataram caos e medo enquanto navegavam pelas passagens inundadas e lutavam para manter o equilíbrio. O Viking Sky, um epítome do luxo contemporâneo e da exploração, zarpa com um dos extraordinários navios de cruzeiro marítimos da Viking. Com um design escandinavo elegante e foco no conforto, esse elegante navio oferece aos viajantes uma experiência excepcional em alto mar. Em 23 de março de 2019, o Viking Sky estava navegando ao largo da costa da Noruega quando teve uma falha no motor no meio do mar agitado e uma tempestade. Os motores do navio falharam e ele fica à deriva em águas traiçoeiras, em uma área notoriamente desafiadora conhecida por suas correntes perigosas e costas rochosas. Com a propulsão do navio incapacitada e em risco iminente de encalhar, a tripulação emitiu um sinal de socorro. Mais de 1.300 passageiros e tripulantes estavam a bordo na ocasião. Em uma operação de resgate ousada e complexa, as autoridades norueguesas enviaram um helicóptero para retirar os passageiros do navio, um a um, em condições climáticas muito perigosas. Mais de 470 passageiros foram transportados por via aérea para um local seguro durante várias horas, lutando contra ventos fortes e mares agitados. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Comente também o que você acha dessas falhas. O Carnival Triumph, famoso por ser moderno e luxuoso, com seu design elegante e comodidades contemporâneas, o navio oferece um verdadeiro paraíso flutuante para os viajantes. Em fevereiro de 2013, o Carnival Triumph sofreu um incêndio catastrófico na sala de máquinas enquanto navegava no Golfo do México. O incêndio resultou na perda total de energia, deixando o navio à deriva e com as instalações de bordo limitadas. O incidente rendeu ao Carnival Triumph o infeliz apelido de Poop Cruise, Cruzeiro do Cocô, devido às condições insalubres e desafiadoras vivenciadas pelos mais de 4.000 passageiros e membros da tripulação a bordo. Sem energia, o sistema de esgoto do navio ficou inoperante, fazendo com que os banheiros transbordassem e criando condições extremamente desagradáveis em toda a embarcação. Durante vários dias, os passageiros enfrentaram circunstâncias difíceis, com acesso limitado a alimentos e água quente. A falta de ar-condicionado e ventilação em muitas áreas do navio dificultou ainda mais a situação, que já era desconfortável. Os passageiros foram instruídos a permanecer no convés do navio para aliviar a superlotação dos espaços internos. Em um esforço para trazer o navio de volta ao porto, reforços foram solicitados para rebocar o Carnival Triumph até o Alabama, onde ele finalmente atracou.
Carnival Splendor é um navio magnífico com design contemporâneo e comodidade opulentas. Com atividades empolgantes como toboáguas e instalações esportivas, o Carnival Splendor promete uma viagem inesquecível, onde a sofisticação moderna encontra o luxo supremo em alto mar. Em novembro de 2010, o Carnival Splendor sofreu um incidente significativo na sala de máquinas enquanto navegava na costa do México. O incêndio resultou na perda total de energia do navio, deixando-o à deriva no Oceano Pacífico. O incêndio na sala de máquinas causou o desligamento de todos os sistemas elétricos do navio, incluindo o sistema de propulsão, o ar-condicionado e as comodidades a bordo. O resultado, mais de 4.000 passageiros e membros da tripulação ficaram sem serviços e comodidades essenciais. Depois de vários dias, o Carnival Splendor foi rebocado com sucesso de volta ao porto e os passageiros foram desembarcados em segurança. Duas casas desabaram, deslizando por uma colina em Salt Lake City, Utah, Estados Unidos. As casas estavam em perigo devido ao deslocamento do solo e rupturas em suas fundações. Os ocupantes receberam ordem de evacuação. Massachusetts, um estado localizado na região de Nova Inglaterra, no nordeste dos Estados Unidos. A parte leste de Massachusetts é o lar de inúmeras praias pitorescas, portos e cidades litorâneas. Massachusetts abriga várias igrejas espalhadas por suas cidades. No mês passado, uma igreja de Massachusetts, inaugurada em 1743, pegou fogo depois de ser atingida por um raio e desabou sobre si mesma. Era um dia comum, quando os habitantes da cidade faziam suas rotinas diárias, mas uma forte tempestade se aproximava no horizonte. De repente, um raio, como um dardo de fogo, colidiu com a torre de São Pedro. Peters, o impacto fez com que faíscas caíssem em cascata sobre o telhado da igreja, provocando um incêndio que se espalhou rapidamente por toda a estrutura. O pânico e o desespero tomaram conta dos corações daqueles que testemunharam esse evento catastrófico, pois as chamas consumiram vorazmente as vigas da madeira e o intrincado trabalho artesanal que mantinha a igreja unida. Esse evento ficou gravado para sempre na história de Massachusetts, deixando para trás uma lembrança sombria do poder da natureza. Não se esqueça de pressionar o botão de curtir, se inscreva e comente o que você acha desses danos catastróficos. Вот это пионерский костер! Tijuana está situada no estado da Baixa Califórnia, localizado no noroeste do México. É uma cidade fronteiriça movimentada, conhecida por sua cultura vibrante, população diversificada e a proximidade com os Estados Unidos. Em abril passado, um prédio desabou em Tijuana, México, após um grave deslizamento de terra. Você sabe, a região ao redor de Tijuana é caracterizada por seu terreno montanhoso e pode ser suscetível a deslizamentos de terra durante o período de chuvas fortes. O prédio em questão estava situado em uma declive e a pressão crescente do solo saturado começou a cobrar seu preço. Com um ruído ensurdecedor, a estrutura desabou sobre si mesma, lançando plumas de poeira e detritos no ar. A cena era de devastação, com as paredes desmoronando, os pisos desabando e todo o edifício se transformando em uma pilha de escombros.
Outro enorme sumidouro se transforma perto da estrada de Tijuana. Os reparos podem levar 4 meses. Nos últimos 5 anos, um grande deslizamento de terra no bairro de Lomos del Ruby, em Tijuana, desalojou dezenas de famílias de suas casas nas encostas. 89 estruturas foram danificadas e 51 famílias perderam suas casas. Muitas casas foram arrancadas de suas fundações e desceram a encosta. O Serviço Florestal dos Estados Unidos alertou os caminhantes em maio que as cavernas estavam em seu estado mais perigoso devido ao clima quente fora de época. No entanto, muitas pessoas ainda ignoram o aviso e trazem mais trabalho aos socorristas locais. O desmoronamento de cavernas é uma das catástrofes mais perigosas, embora não seja popular. Portanto, devemos ter cuidado ao escolher nossas atividades. Enquanto isso, uma geleira de montanha na região da Patagônia, no Chile, entrou em colapso após períodos de chuvas fortes e calor intenso. O complexo hoteleiro em Berlim está situado na vibrante e historicamente significativa cidade de Berlim, a capital da Alemanha. Localizada na parte nordeste do país, Berlim está aninhada no estado de Berlim e se serve como um importante centro cultural, político e econômico. No ano passado, um aquário gigante contendo cerca de 1.500 peixes tropicais explodiu durante um complexo hoteleiro de Berlim na sexta-feira, inundando o saguão e uma rua próxima. O aquário gigante, uma verdadeira façanha da engenharia e design, se estendia por vários andares do complexo hoteleiro. Suas paredes transparentes, que se estendiam no chão ao teto, ofereciam aos visitantes uma experiência imersiva, pois eles eram cercados por uma tapeçaria vibrante de recifes de coral, algas marinhas balançando e um calendoscópio de peixes tropicais. Essa obra de arte viva capturou a essência do oceano, convidando os hóspedes a se maravilharem com sua beleza natural dentro dos limites das paredes do hotel. Os hóspedes disseram que foram acordados por um forte estrondo quando o maior aquário cilíndrico e dependente do mundo se despedaçou, deixando a vida marinha fluir pela entrada do hotel e pelas ruas geladas do movimentado distrito de Mire. Operar um equipamento pesado como esse pode ser uma tarefa assustadora. Infelizmente, há casos em que ocorrem falhas, causando interrupções e contratempos no processo de trabalho. Essas falhas são originadas de várias fontes, incluindo falhas mecânicas, erros de operador ou fatores externos. Problemas mecânicos, como falhas no motor ou avarias no sistema hidráulico, exigem reparos imediatos e causam atrasos dispendiosos. Erros do operador, como julgar mal o terreno ou manusear mal os controles, podem causar acidentes e danos ao equipamento. Além disso, condições climáticas adversas também representam desafios adicionais, dificultando a operação segura e eficiente de máquinas pesadas. A manutenção e as inspeções regulares são muito importantes para identificar e solucionar possíveis problemas antes que eles se transformem em falhas graves. Valparaíso é uma cidade portuária, vibrante e histórica localizada na costa central do Chile. A cidade abriga um dos portos marítimos mais importantes do Chile. O Porto de Valparaíso funciona como um importante centro de comércio internacional, conectando o Chile a várias partes do mundo. Ele desempenha um papel crucial na economia do país e serve como porta de entrada para importações e exportações. Em 2019, um incidente infeliz ocorreu quando um guindaste enorme sucumbiu às forças da gravidade, resultando em um colapso devastador. Uma série de rangidos e gemidos sinistros reverberou pelo ar quando a integridade estrutural do guindaste foi comprometida. O chão tremeu enquanto a máquina colossal balançava precariamente,
incapaz de suportar o peso que antes era içado sem esforço. Com um estrondo estrondoso, o guindaste se dobrou sobre o seu próprio peso. Caindo no chão em um espetáculo caótico de metal e detritos. O incidente serviu como um lembrete claro da necessidade de garantir a estabilidade e a confiabilidade dessas enormes máquinas de elevação. Não se esqueça de pressionar o botão de curtir, se inscreva e comente o que você acha desses danos catastróficos. O caminhão é levantado quando um container é recolhido em um terminal de containers. Como pode ser visto, a trava que prende o container ao reboque na parte traseira direita não é liberada antes que o guindaste comece a levantar o container. E este é o resultado. Em novembro de 2018, um evento catastrófico ocorreu no Oceano Pacífico quando um navio de carga chamado One Up entrou em uma forte tempestade que levou à perda de mais de 1.800 containers. Enquanto o navio lutava contra as intempéries, as fortes ondas fizeram com que o navio rolasse e se inclinasse violentamente, resultando na parte dramática de uma parte significativa de sua carga. Os contêineres, empilhados no convés do navio, foram deslocados e varridos para o mar, espalhando seu conteúdo pelo oceano. Parece ser um desafio puxar os contêineres restantes de volta à posição normal. Posteriormente, foram iniciadas as operações de salvamento e os amplos esforços de limpeza para recuperar os contêineres afundados e mitigar os danos ambientais causados pelo incidente. O desastre com o navio porta-contêineres One Up serve como um lembrete claro do imenso poder da natureza e dos riscos inerentes associados à navegação marítima em condições climáticas extremas. No ano passado, no coração de Roma, um movimentado depósito de ônibus foi vítima de um incidente devastador, deixando um rastro de destruição em seu caminho. Pelo menos 30 ônibus queimados em um incidente no depósito de ônibus de Roma, Itália, foi uma noite fatídica. Grossas nuvens de fumaça se espalharam no ar à medida que o fogo se alastrava rapidamente, alimentado pelos materiais combustíveis dentro da instalação. O crepitar dos veículos em chamas e o cheiro acre de fumaça enchiam o ar, criando uma atmosfera de desespero. Esse incidente devastador mostra a importância de preparação para proteger a infraestrutura essencial de transporte. Toulouse, localizada no sudeste da França, é a capital da região da Occitânia. A cidade fica às margens do rio Garonne, que atravessa a cidade e historicamente desempenhou um papel crucial em seu desenvolvimento. O rio não apenas fornecia acesso à água para a vida cotidiana, mas também servia como rota para o mercado e o transporte. Em 2019, um asfalto rachado e barreiras e vigias de aço retorcidas são o testemunho de uma tentativa do motorista de um caminhão de mais de 50 toneladas de atravessar uma ponte projetada para suportar menos da metade dessa carga. A ponte, em Mirepoix-sur-Tarn, ao norte de Toulouse, no sul da França, caiu no rio, por azar, dessa forma.
Como sabe, o guindaste foi usado para instalar vigas pré-moldadas na construção de pontes rodoviárias e ferrovias de alta velocidade. No mês passado, um enorme guindaste desmoronou em um canteiro de obras de uma rodovia no oeste da Índia. Há 14 anos, 3 guindastes se chocaram ao tentar levantar uma viga de aço que havia caído no canteiro de obras do metrô de Nova Delhi. Que terrível! Graças a Deus ninguém ficou ferido. O sistema de transformadores no sul de Sydney é uma parte essencial da infraestrutura da região. No ano passado, um incidente significativo ocorreu quando um grande incêndio irrompeu em uma importante subestação de energia, localizada ao sul de Sydney. O incêndio, uma visão formidável, levantou preocupações sobre seu possível impacto no fornecimento de energia para cerca de 200 mil residências. O incidente esclareceu a vulnerabilidade da infraestrutura crítica e ressaltou a importância de esforços de resposta rápidos e coordenados para proteger as necessidades de energia de uma população considerável. Os sistemas de transformadores desempenham um papel fundamental na distribuição de energia elétrica das linhas de transmissão de alta tensão para níveis de tensão mais baixos, adequados para o uso residencial, comercial e industrial. Eles ajudam a garantir um fornecimento estável e seguro de eletricidade para residências e empresas. Um vídeo incrível de 15 edifícios na China sendo demolidos simultaneamente. A operação funcionou muito bem. Por um lado, o prédio desmoronou na direção correta e por outro caiu a uma altura baixa e foi totalmente explodido. Tanto o ruído quanto o tremor da demolição estavam sob controle. Em 2015, um edifício de 118 metros de altura foi demolido em uma manhã na cidade de Xi'an, província de Jiangxi, no noroeste da China, em cerca de 13 segundos. O edifício com 26 andares no total caiu em direção ao norte, como havia sido planejado, com a rede de proteção em torno dele completamente intacta. Foi o edifício mais alto demolido por explosão na China, usando cerca de 1,4 toneladas de explosivos. Oh meu Deus! Antes de prosseguirmos, curta esse vídeo, inscreva-se em nosso canal e clique no ícone do sino para continuar assistindo ao nosso incrível conteúdo. O viaduto de Hamed está fora de uso desde 2021, depois de ter sido considerado inseguro. Em 7 de maio de 2023, o viaduto A45 Hamed, perto de Ludenscheid, foi explodido conforme planejado. Vários ângulos capturaram a espetacular explosão na Alemanha, com a poeira se espalhando por uma grande área. Paredes feitas de contêineres e andaimes foram construídas como proteção.
O Landmark Tower, em Fort Worth, Texas, que já foi o edifício mais alto da cidade, foi derrubado com 364 libras de explosivos, abrindo espaço para um estacionamento conhecido como Countdown Place. Obrigado por assistir ao vídeo. Inscreva-se em nosso canal para ver mais sobre esse lado da natureza. Vejo você no próximo vídeo.